cancelado o edital de licitação que já estava marcado. Isso traz grandes transtornos para todo o estado do Maranhão. Senhor presidente, só aumentar um som um pouco aqui, pessoal do som. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero, nesse momento aqui, falar para a Câmara, para os deputados e deputadas, mas também falar para o Brasil, porque a minha fala hoje refere-se a uma questão que para nós é a alma desse projeto, que foi, é e continuará sendo o programa Bolsa Família. Esse programa que muitos duvidavam da consistência dele. Muitos diziam que o Bolsa Família poderia ser considerado uma esmola, ou dar algum dinheiro para aqueles nordestinos que não queriam trabalhar. Muitos até diziam nas campanhas eleitorais que o Bolsa Família era um programa para alimentar os vagabundos do Nordeste que não queriam trabalhar. O tempo passou e nesses 12 anos o Bolsa Família foi o maior, mais eficiente e melhor programa de transferência de renda no Brasil e um dos maiores do mundo. Nestes 12 anos de existência deste programa, nós já tiramos com o Bolsa Família e com outros programas complementares na área da segurança alimentar, nós já retiramos da condição de pobreza extrema 42 milhões de brasileiros. É mais do que uma Argentina. Aquilo que o Lula falou quando ganhou a eleição em 2002. Se eu, no final do meu mandato, nós tivermos dado 3 refeições por dia aos brasileiros e brasileiras, já me sinto realizado, já me sinto com missão cumprida. E foi isso o que aconteceu nestes 12 anos. Cada família recebe, em média, R$164 mensais. E diz às Nações Unidas, a FAO, que esse programa, ele foi e é e continuará sendo referência para o mundo. Foi o mais eficiente, foi a mais eficiente política pública de combate à pobreza. Não é eu que estou dizendo, não é o nosso governo que está dizendo, são os nordestinos que acham isso, são os organismos internacionais que veem no Brasil um exemplo eficiente de uma política pública que no começo diziam que não valia de nada e ela se transformou numa política pública de Estado. Só quem é do Nordeste, quem conhece os sertões do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, do Piauí ou da Paraíba, sabe bem, do Rio Grande do Norte, deputado Vicentinho, sabe bem o que significa esse programa. Você chega lá numa mercearia, eu vou dar o exemplo agora, como eu visitei meus pais lá no Distrito de Encantado, deputado Vicentinho, porque eu sou do sertão, sou matuto e não escondo isso. Meu pai tem 94 anos e minha mãe 90, vivos, morando na mesma casa, lá no Distrito de Encantado, na comunidade Várzea Redonda. Aí eu fui lá no mercantil da cidade, da vila, da zona urbana do distrito, estava lá um caixa do Banco do Brasil e um da Caixa Econômica, o chamado correspondente bancário, e as mulheres recebendo com um cartãozinho, tocava o cartãozinho na máquina, tirava o dinheiro, pagava a mercearia e botava o dinheiro num bolso. Aí eu perguntei para uma delas e ela me disse: esse dinheirinho aqui é para ajudar meus filhos que estão na escola, é para comprar o medicamento da saúde quando eu precisar, não é mais para o meu marido usar, como muitas vezes era usado no começo, até para pagar a pinga, como o próprio Lula alterou a questão do programa e tornou obrigatório a mulher receber o Bolsa Família nesses correspondentes bancários espalhados pelo Brasil afora.
O ETEN do Banco do Nordeste fez um estudo, deputados e deputadas, e identificou, nesses 12 anos, cada real que entra no Bolsa Família retorna para o governo em torno de R$ 1,78. Nesses 12 anos, nós pagamos 178 bilhões de reais no programa. E sabe quanto ele gerou? 317 bilhões de reais. É o retorno que volta para a economia, porque gera mais negócio, gera oportunidade e fomenta e dá garantia para a sobrevivência dos supermercados. Eu estava lá no sertão de Xeramobim e perguntava, cadê a crise? E as mulheres perguntavam, onde é que está a crise? Porque comigo não aconteceu nada. Eu recebo o salário do aposentado do meu marido, eu tenho o Bolsa Família, eu estou vivendo do mesmo jeito, porque as pessoas pós-Bolsa Família adquiriram cidadania, adquiriram condições de gente, quando muitas vezes não existia essa condição nos mais longínquos recantos desse Brasil. Quem conhece o Norte e o Nordeste, sabem bem, quem conhece, sabe bem do que eu estou falando. Para se ter ideia, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, muitas vezes, para quem é economista, quem olha o Brasil só do ponto de vista da Avenida Paulista e da Avenida Copacabana no Rio de Janeiro, muitas vezes os economistas estão só preocupados com o ajuste fiscal. Quando vem essa discussão do programa social, é como se entrasse no ouvido e saísse no outro. Isso é renda, é gente. Nós estamos tratando, no governo do presidente Lula e no governo da presidenta Dilma, a questão da fome passou a ser incluída no orçamento geral da União. E talvez isso seja a conquista mais importante. Antes, era tratado muito mais como uma esmola, hoje não, ele está no orçamento, e eu quero dizer em alto e bom som, que aliado ao Bolsa Família, esse programa vitorioso, eu vi uma outra coisa extraordinária, deputado Vicente do Rio Grande do Norte, que isso é o programa da cisterna de placa. Olha só a inteligência humana, porque no Nordeste está faltando água e os carros-pipas, no passado, não davam, não eram suficientes para levar água para todas as comunidades. Sabe qual é a solução agora? A cisterna de placa. Sabe por quê? O carro-pipa passa de 8 em 8 dias, de 10 em 10 dias, enche a cisterna de placa, vai a dona de casa, bota um paninho limpo de algodão por cima, bota a tampa e passa 10 dias se alimentando, usando aquela água. Tem coisa mais revolucionária, mais importante do que isso? Não tem. Esse é o Brasil real, é o Brasil do Nordeste, do Norte, das comunidades rurais que compreendem a importância que teve esse programa do ponto de vista da inclusão social. Com a inclusão bancária, e hoje as pessoas não entendem. Por que eu chego no aeroporto Pinto Martins em Fortaleza e os aviões, os voos, nem cadeira, daquelas cadeiras do Espaço Mais a gente consegue, o avião está entupido de gente do Nordeste. Você chega em todo canto, as pessoas estão dentro do avião. É claro que há dificuldades na economia, mas essas dificuldades, elas são muito menores daquilo que é cantado em verso e prosa todo dia nas televisões. As famílias do Nordeste estão compreendendo muito bem o que significou esse legado. É um legado de cidadania, é um legado de inclusão social. Ainda tem mais. Você chega numa casa, sabe o que tem? Eu concluo, senhor presidente. Energia, água. E sabe o que tem mais? Wi-Fi. Eu tomei, foi um susto. Eu cheguei na casa dos meus pais, que moram no sertão, a minha irmã falou, Guimarães, entra aí no Wi-Fi que tu consegue falar com Brasília, fala com a Dilma, fala com todo mundo. Pois não é que eu entrei no Wi-Fi, na calçada, lá no meu Encantado. E aí, não tem coisa mais revolucionária para quem é do sertão, para quem é do Nordeste do que isso. Wi-Fi. Aí eu cheguei na casa do meu primo, estava lá a menina também estudando no computador. Aí eu perguntei, e esse computador você recebeu de onde? Foi da escola, porque também esses bens estão chegando aos alunos do Bolsa Família nas escolas. Talvez,
seja um exemplo pequeno, e eu concluo, senhor presidente. Mas lá não tem mais uma criança fora da escola. Sabe por quê? Porque a mãe diz, eu vou botar a criança, porque se eu não botar, eu não vou... E eu concluo, senhor presidente. Portanto, esse programa, que muitos diziam que era uma esmola, eu me lembro da campanha do 2010 no Ceará, era esmola. Hoje é um programa de inclusão social, gera renda, gera oportunidade, e é todo mundo praticando a solidariedade e a oportunidade, principalmente chegando cidadania como chegou nesses 12 anos. Portanto, a minha palavra para fazer esse reconhecimento ao ex-presidente Lula e ao governo da presidenta Dilma, esse programa e a ministra Tereza Campelo, ele foi tão aperfeiçoado que hoje ninguém duvida mais da justeza dele, da importância dele. Ai, quem disser que vai acabar com o Bolsa Família, porque no passado todo mundo dizia, vou acabar com o Bolsa Família. Hoje não, se acabarem, a população brasileira vai se mobilizar para garantir esse programa, que é um programa de distribuição de renda no nosso Brasil. Era só, senhor presidente. Vou encerrar a votação. Todos já votaram? Está encerrada. Eu